Olá, seja bem-vindo ao canal Reddit TV, espero que gostem. Um pequeno aviso. Tive que apagar uma palavra para o vídeo não perder a monetização, mas acredito que entendedores entenderão. Meu marido pode ter me traído com minha melhor amiga já falecida e tido um caso? Eu nem sei por onde começar. Os últimos 6 meses foram uma merda total, e parece que só está piorando. Minha melhor amiga desde o ensino fundamental, que chamarei de Alice, faleceu em fevereiro de câncer. Ela tinha uma filha de 2 anos que ficou sob a custódia da mãe depois que ela faleceu, que chamarei de Alexis. No mês passado, Alexis apareceu na nossa porta sem avisar, dizendo ao meu marido que ele precisava assumir a responsabilidade pelo filho e assumir a custódia ou começar a pagar pensão alimentícia. Ela disse que Alice lhe contou quando sua filha nasceu quem era o pai, mas não queria ter nada a ver com ele. Para responder ao inevitável, Alice era uma enfermeira viajante e ganhava muito dinheiro, o que é a única razão que consigo pensar para ela não ter pedido pensão alimentícia. Durante essa conversa, meu marido teve o pior ataque de pânico que já teve, então tivemos que encerrar a conversa antes que eu pudesse obter mais detalhes. A história do meu marido é, e eu nem sei. Ele disse que a filha de Alice provavelmente é dele, mas que não é o que eu penso. Há quase 3 anos, demos uma grande festa de inauguração, pois tínhamos acabado de nos mudar para a casa dos nossos sonhos, depois que finalmente terminei a residência e estava pronto para ganhar dinheiro de verdade, pela primeira vez. Alice estava na cidade marcada para a festa, mas fui chamada para trabalhar antes que ela chegasse. Só voltei depois das 3 da manhã, a festa estava acabando, meu marido estava desmaiado lá em cima, e Alice já tinha saído da festa, o que na época eu achei estranho, pois não nos víamos há meses. Meu marido afirma que acordou no meio da noite com Alice em cima dele, mas desmaiou novamente antes que pudesse dizer qualquer coisa. Ele afirma que nunca me contou porque estava preocupado que eu não acreditasse nele, o que não sei se acredito. Ele me mostrou algumas mensagens que enviou ao seu melhor amigo no dia seguinte pedindo conselhos sobre ele achar que alguém mas se ele o traiu, ele poderia ter tido aquela conversa como evidência, especialmente porque ele nunca disse a Alice especificamente. Desde a festa ele tem estado muito distante de Alice, e depois que ela teve sua filha ele até encontrava desculpas para não estar em casa quando ela vinha visitá-la. Não sei se é porque ele traiu, ou se Alice realmente o fez. E essa foi sua resposta ao trauma? Sinceramente, Reddit, não sei o que fazer. Conheço Alice desde que éramos crianças e ela nunca me pareceu esse tipo de pessoa. Mas eu também conheço meu marido há mais de uma década e ele nunca deu a ele a inclinação de ser um trapaceiro. Ele é um cara atraente e eu vi os olhares que ele recebe na academia e ele nunca deu mais do que uma olhada. O que diabos eu deveria fazer? Como eu descubro qual é a verdade aqui quando Alice nem está por perto para se defender? Ela nunca nem deu a entender que gostava do meu marido, muito menos que queria dormir com ele. Eu disse ao meu marido que ele precisa fazer um teste de DNA antes que algo seja decidido sobre a criança, mas enquanto isso ele precisa se mudar enquanto eu penso no que vou fazer aqui. Atualização. Depois de falar com você, percebi que meu marido está sendo sincero. Minha melhor amiga. Várias pessoas ressaltaram que, como Alice não gostava do meu marido, se fosse um caso, ela teria me contado quando estivesse morrendo, mesmo que fosse apenas para nos separar. Você está absolutamente certo. Eu estava lá, no quarto enquanto ela faleceu. Segurei suas mãos por dias, conversamos sobre tantas coisas. Se fosse apenas um caso, ela teria me contado. Mas se ela tivesse, meu marido, ela não teria dito uma palavra. Esse é o tipo de coisa horrível que pessoas levam para o túmulo. Também percebi que cometi um erro terrível ao pedir para meu marido sair por alguns dias enquanto eu organizava meus pensamentos. Não para dar desculpas, mas perder meu melhor amigo para o câncer, uma longa luta contra o câncer, foi brutal. Dizer que fiquei devastado, não faria justiça. Que isso aconteceu há apenas 6 meses, ainda sinto isso todos os dias. Então, ter isso jogado em mim? É como se eu estivesse perdendo ela de novo. Ou ela me traiu e fudeu meu marido. Ou ela me traiu e fez aquilo com meu marido. Não só a perdi, mas agora perdi as boas lembranças de uma vida inteira. Era impossível para mim olhar para ele e não vê-la também, e ser atingida pelo horror e realização daquela perda novamente. Eu senti que precisava ser capaz de desmoronar, lamentar e pensar sem a nova onda de perda que eu tinha toda vez que o via.
Foi errado da minha parte pedir para ele ir embora, você está certa, e há alguns minutos eu corrigi esse erro. Liguei para meu marido, pedi desculpas, disse que acredito nele e implorei para que ele voltasse para casa. Ele estará aqui em meia hora, no máximo, e vou apoiar meu marido do jeito que sei que ele teria me apoiado. Sou um usuário intermitente do Reddit há vários anos, e às vezes os conselhos dados em subreddits como esses podem ser um pouco imprecisos, mas hoje vocês se saíram bem. Você me ajudou a perceber não só que eu estava errado, e sendo estúpido, mas que eu estava machucando a pessoa que mais precisava de mim. Eu era egoísta. Não tenho ideia do que faremos em relação à possível filha, mas posso garantir que lidaremos com isso juntos. Vai levar muito tempo, e provavelmente muita terapia, para lamentar essa nova perda. Sinto-me entorpecida agora, como se nunca mais fosse chorar. Minha melhor amiga o fez, meu marido, o que significa que ela não era minha amiga. Ela ostentou isso, vindo à minha casa, sentando-se comigo e tagarelando. Ela trouxe seu filho aqui, tentando esfregar isso na cara dele, bem na minha frente. Ela torturou o homem que eu amava, e eu fui uma parte inconsciente disso. Sinto-me mal do estômago por quantas vezes ela veio, só para segurar isso sobre ele. Sinceramente, estou perdido sobre como compensar isso a ele. Se todos vocês tiverem alguma ideia, sintam-se à vontade para me dar, acho que vou precisar de toda a ajuda que puder obter. Amanhã vou tirar uma licença do trabalho, só até que possamos decidir nossos próximos passos e colocar a cabeça no lugar. Obrigado a todos. Atualização. Recebi muitas mensagens pedindo uma atualização, então decidi finalmente sentar e escrever uma. Como você pode imaginar, depois da confusão que nos foi imposta, esta atualização provavelmente não responderá nenhuma de suas perguntas, apenas apresentará mais algumas. Quero começar dizendo a vocês tudo o que amo e confio em meu marido. Minha reação de pedir espaço para ele pensar, em retrospecto, foi errada, mas na época eu não sabia o que pensar. Foi uma combinação de perder meu melhor amigo novamente e também o medo de estar perdendo meu marido que me fez entrar em uma espiral. Mais uma vez, foi um erro pedir para ele sair, e eu corrigi isso no final. Agora, a atualização. Como mencionei no post original, eu tirei uma licença do trabalho e passamos um longo tempo apenas juntos. Conversando, reafirmando nosso amor um pelo outro e descobrindo o que fazer em seguida. É claro que conversamos com um advogado, e meu marido foi muito inflexível sobre não ter nada a ver com a criança, mas estava disposto a oferecer apoio financeiro quando necessário. Então concordamos em fazer um teste de DNA imediatamente para provar a paternidade, e então partir daí. Não sabia que era possível comprar testes na Amazon, mas com apenas algumas semanas de processamento, foi o caminho mais fácil, já que Alexis mora a horas de distância. Para a surpresa de todos, a filha de Alice não é do meu marido. Acabamos fazendo testes 2 vezes, ambos muito definitivos. Fizemos o primeiro teste nós mesmos, como mencionado, e outro depois que Alexis se recusou a acreditar no primeiro teste e levou meu marido ao tribunal para pedir pensão alimentícia. Por um segundo, tudo isso me fez duvidar se meu marido havia sido. Que essa poderia ter sido a maneira dela de forçar meu marido a admitir um caso, mas depois de conversar com Alexis, não acho que esse fosse o plano. Alexis diz que Alice contou a ela que meu marido era o pai sob estrita confidencialidade, exigindo que ela nunca, jamais contasse a mim ou ao meu marido. Só seríamos informados se Alexis morresse antes que a filha de Alice tivesse idade suficiente para cuidar de si mesma, para que ela não acabasse em um orfanato. A única razão pela qual Alexis veio até nós, em vez de guardar segredo, é porque o seguro de vida de Alice ainda não estava sendo liberado, e ela estava sem opções. Ela também sentiu que eu deveria saber que meu marido e sua filha tiveram um acaso. Tudo isso reafirma em minha mente que Alice fez, meu marido, com a expectativa de engravidar de seu filho. Ela obviamente tinha outros parceiros na época, já que um deles era pai de sua filha, mas ninguém sabe quem. Está claro para mim que Alice acreditava que era meu marido. Eu sugeri que Alexis carregasse uma amostra no Ancestry, para ver se alguma correspondência aparecesse, mas como Alice viajou por todo lado a trabalho, não sei se alguma coisa vai resultar disso. Na verdade, lavei as mãos da situação. Alice causou danos suficientes, e eu não pretendo particularmente ficar por aqui por mais tempo. Meu marido e eu passamos por muito aconselhamento, e provavelmente continuaremos por um tempo. Toda essa situação nos prejudicou, meu marido mais obviamente, e não acho que iremos nos curar completamente por muito tempo.
para responder a algumas perguntas. Não, infelizmente não há um diário escondido, nem textos para explicar o que diabos estava acontecendo. Meu marido e eu não vamos nos divorciar. Ele entende por que reagi daquela maneira, e tem sido forte quando eu estava fraca antes. Passei os últimos 7 meses sendo forte enquanto ele estava fraco, então estamos considerando a coisa toda equilibrada. Ainda estamos loucamente apaixonados, e planejamos ficar juntos por um longo tempo ainda, mas sobre isso. Não adotaremos a criança de Alice. Se ela fosse do meu marido, não teríamos adotado a criança. No final, agradeço ao Reddit por me colocar no caminho certo. Houve uma grande demonstração de apoio e conselhos corretivos. Dizer que levei um tapa na cara seria uma maneira descritiva, mas adequada, de colocar. Eu precisava disso naquela época, e agradeço a você por isso. Dizer que você pode ter salvado meu casamento é pouco. No entanto, tenho boas notícias. Durante minha licença, enquanto meu marido e eu redescobríamos o que nos faz amar mais, eu engravidei. Estamos esperando nosso primeiro bebê, uma menina, em pouco mais de 3 meses, e meu marido e eu estamos em êxtase. E não vamos dar a ela o nome da minha falecida ex-melhor amiga. Fim do relato. Obrigado por assistir até aqui, deixem o like e inscreva-se no canal. Há 2 vídeos na sua tela, tenho certeza que vão gostar.